E aí, galera intensiva, meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Sunday Paper. Hoje o nosso Sunday Paper de número 176. E no Sunday Paper de hoje, a gente vai falar da avaliação do quadríceps de crianças com uso do ultrassom. E aí, será que as crianças têm a mesma perda muscular que os adultos? Mas antes, já deixa aquele joinha, curte esse vídeo, clica aqui na setinha e compartilha lá naqueles seus grupos. Não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não está inscrito. Se você está inscrito, traz mais alguém aqui para assistir os vídeos aí com a gente, somar aí na nossa galera. E comenta aí, vocês têm usado ultrassom para avaliar os seus pacientes, sejam eles adultos ou crianças, né? E principalmente as crianças. Quero saber o que vocês têm feito na UTI pediátrica de vocês. O artigo de hoje, publicado no European Journal of Pediatrics, que tem um fator de impacto de 3,6. Bom, a gente está no contexto, né, obviamente, de fraqueza adquirida na UTI, né? A gente está falando de músculo. A fraqueza adquirida na UTI, obviamente, ele é um problema debilitante. Além disso, ele vai afetar os desfechos do nosso paciente, né? Ele vai aumentar o tempo de internação, morbidade, mortalidade, além dos custos dessa internação. E um dos mecanismos envolvidos aí na fraqueza adquirida na UTI é a atrofia muscular, né? A perda de massa muscular, obviamente, vai gerar também fraqueza. Ela é conhecida e bastante estudada nos adultos, né? Porém, a sua prevalência, a sua severidade nas crianças é pouco estudada. Então surge aí o ultrassom como uma ferramenta, né, de uso point of care, ou seja, na beira do leito, você leva a ferramenta até o leito do paciente. É uma ferramenta, né, tida aí como precisa e confiável para avaliação nas alterações da massa muscular. Então, o objetivo desse estudo aqui foi monitorar o início da atrofia muscular usando ultrassom para medir a espessura do músculo quadríceps femoral, analisar a relação entre a perda muscular e as variáveis demográficas e clínicas desses pacientes internados na UTI pediátrica também. Então, foi um estudo observacional, prospectivo e unicêntrico. O método, eles usavam então o ultrassom para avaliar a espessura do quadríceps. Então, a primeira medida era feita nas primeiras 24 horas do início da ventilação mecânica, né? Então, até 24 horas do início dessa ventilação. A segunda medida após 72 horas. A terceira medida depois de uma semana. E aí eles passavam a fazer essa medida semanalmente se esse paciente ainda estivesse internado lá na UTI. Então, a gente vê aqui ó, que pacientes que passaram por duas medidas, né? 24 e 72 horas, foram 17 pacientes. Pacientes que fizeram a medida de uma semana foram 15 pacientes. 7 pacientes fizeram 4 medidas e 2 pacientes fizeram 5 medidas, né? Então você vê que pacientes ficaram internados aí algum tempo, né? Algumas semanas na UTI pediátrica, não é muito incomum isso aqui não, né? Aqui a gente vê uma imagem dessa avaliação do ultrassom. Então a gente está vendo aqui, ó, a pele, depois a gente vê o tecido subcutâneo, lembrando que a medida, né, ó, essa seta branca aqui, ó, ela vai da fáscia do reto femoral até o córtex do fêmur, então não esqueça que a gente tem que descartar essa medida aqui do subcutâneo, muita gente erra e coloca a setinha lá em cima, assim como eles erraram uma coisa aqui nessa imagem, né, que eles trocaram aqui, ó, o vasto intermédio com o reto femoral, né, tá invertido, a gente tem aqui o reto, aqui o vasto, vasto lateral, vasto medial, certo? E aqui a gente tem o fêmur. Então, essa era a imagem que era captada para poder fazer essa medida, então. Aqui a gente vê a medida nas primeiras 24 horas, 72 horas e depois de uma semana. O que a gente observa? Que teve uma redução significativa dessa massa muscular nas 72 horas. Então, depois de 72 horas, as crianças tinham perdido 4,67% da massa do quadríceps e depois de uma semana eles tinham perdido 13%, o que dá uma taxa de perda de 1,57, o que é muito parecido com os adultos, que fica aí entre 1,5% e 2% por dia, né? Bem interessante a taxa de perda, bem parecida aí com os adultos. Eles viram que essa taxa de perda, né, que essa perda de massa muscular tinha correlação com a idade, tinha correlação com o nível máximo de PCR alcançado aí durante a internação na UTI, tinha correlação com o tempo de internação na UTI, tinha correlação com o déficit proteico, né, de consumo de proteína, de ingestão, né, de proteína durante a internação e com o tempo para alcançar a meta calórica. Então aí com variáveis de internação, variáveis de idade, variáveis nutricionais também. Com relação ao sexo, né, se era feminino, masculino,
Taxa de perda masculino 7%, feminino 16%. Isso aqui também bate com o que a gente sabe, que as mulheres perdem mais, né? Mas não chegou a ser significativo. Com relação à idade, crianças maiores que 1 ano tinham uma perda significativamente maior, ó, 22,5% versus 6,5% naquelas menores que 1 ano. Isso é interessante que a gente percebe isso na beira do leito, é uma coisa que a gente observava, eu que trabalho em UTI pediátrica também, por exemplo, via isso, que crianças menores tendem a perder menos visualmente, né? Bem legal esse dado aqui. O uso de bloqueador neuromuscular contínuo aumentava a taxa de perda, ó, 24% versus 6,25%. O uso de corticosteroide, apesar de a taxa de perda aqui ser maior, não chegou a ser significativo. E alcançar, né, a meta proteica, pelo menos dois terços da meta calórica, aliás, né, no final dessa semana, da primeira semana, também foi significativo. Aqueles que não alcançavam, ó, tinham uma perda de 22,5% versus 8,5% para quem alcançava essa meta calórica. Conclusão, então, a ultrassonografia point of care pode ser usada para medir e monitorar a massa muscular em crianças críticas, e uma redução na massa do quadríceps ocorre rápida e precocemente na maioria das crianças críticas. Então é legal um artigo aí para a gente também prestar atenção na massa muscular das crianças e avaliar a perda de massa, que vai ter relação com perda de força e perda de funcionalidade, obviamente aí nas nossas crianças, que às vezes passa despercebido, porque como as crianças elas recebem cuidados, principalmente essas crianças pequenas aí, né, por volta de 1 ano, pouco mais de 1 ano, às vezes acaba passando pouco despercebido aí, né? Então, já deixa aquele joinha, curte aí esse vídeo, não esquece de compartilhar clicando na setinha que tá aqui embaixo. Também se inscreve se você não está inscrito, se você já é inscrito, traz alguém aí para acompanhar com a gente e comenta. E aí, tá usando ultrassom na sua UTI? Vejo você no próximo vídeo. Até lá.